Gente, quem está aqui no estúdio é o Dr. Eduardo Sabo, que é da Procuradoria do Cidadão, lá do Ministério Público do Distrito Federal, e veio falar com a gente sobre umas mudanças estruturais do Carnaval esse ano. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Carol. É uma satisfação eu estar aqui e é uma satisfação que o Ministério Público se faça presente no seu programa. A gente sempre gosta muito quando vocês do Ministério vêm, porque é esclarecedor para todos os ouvintes, né? E vindo de uma fonte de maior credibilidade, né? O que é... Tá certo, com certeza. E nós gostamos muito de participar aqui com a Transamérica. É isso aí. Doutor, quais foram as principais mudanças para o Carnaval esse ano e o que motivou essas mudanças? Na verdade, o Carnaval aqui é cada vez mais uma festa intensa, participativa, e nós já temos por volta de 2 milhões de foliões, ou seja, muita alegria, muita ebulição, principalmente aqui no plano piloto. E mudou muito de uns anos pra cá, né? É verdade. Brasília era uma cidade que se esvaziava no Carnaval e agora está acontecendo o contrário, ela está inchando, né? E é verdade. De uma cidade que há 20 anos atrás praticamente só tinha o bloco Pacotão, hoje nós temos aí, Carol, mais de 200 blocos. E o Ministério Público, ele tem, nos últimos anos, acompanhado muito esse trabalho pela nossa Procuradoria. E o interessante é que nós tivemos oportunidades de ouvir todas as partes. Né? Todas as partes quais? Os moradores, integrantes de conselhos, e conselhos de segurança, conselhos comunitários, todos os órgãos de governo e os blocos. Todos eles foram ouvidos. Né? Todo mundo que de uma forma ou outra, direto ou indiretamente, está ligado, né? Os moradores indiretamente porque eles são afetados quando tem um bloquinho que passa ali na porta da casa deles, né? Exatamente, exatamente. E o que aconteceu nesses 20 anos? Não passa mais um bloquinho na frente, passa um blocão, são 40, 50... praticamente 100 mil foliões que passam nas entrequadras aqui do início da Asa Norte e do início da Asa Sul. Então, o impacto é imenso. Não tem como negligenciar e todo mundo teve que se adaptar a isso tudo, né? Então, foi principalmente esse inchaço do Carnaval que motivou as mudanças, doutor? Exatamente. Os próprios órgãos de segurança, Secretaria de Segurança Pública, e o maior ator desse carnaval, que é a Secretaria de Cultura, inclusive neste governo, muitos se empenharam para adequar o carnaval às expectativas dos foliões e às necessidades de tranquilidade e de segurança, não só dos foliões, mas dos próprios moradores. Então, nós tivemos mudanças com relação ao horário, mudanças com relação ao trajeto de alguns blocos, mas muito mais tranquilidade e muito mais harmonia terão as pessoas para curtir o carnaval e terão as pessoas para assistir o carnaval, para levar os seus filhos. Então, isso vai ser muito interessante e nós vamos perceber nesses 4, 5 dias de folia. Como que foi essa negociação dessas mudanças? Elas foram harmônicas? Teve algum atrito? Ou tudo aconteceu de uma forma muito natural, de um querendo ajudar o outro? Teve uma harmonia nessa negociação? Eu posso dizer que teve uma harmonia. Já no final do ano passado, o novo governo ficou muito receptivo a receber tanto os blocos como os moradores. E houve um edital, né, no âmbito da Secretaria de Cultura, onde cerca de 44 blocos, se eu não me engano, foram cadastrados e foram efetivados as regras então estabelecidas. E esses blocos, agora nesse início do ano, foram identificados e foram alocados aos locais para realizarem o seu carnaval. E esses locais são locais que necessariamente têm uma estrutura para que esses foliões possam passar as suas 7, 8 e 9 horas. Porque o carnaval, Carol, aqui em Brasília, ele está sendo assim, intenso. Como assim? Um bloco começa às 11 da manhã, o outro começa às 15, o outro acaba às 18, vai um entrando depois do outro. E termina muito tarde, né? Está terminando muito tarde. Muito tarde. E aí parece que para os foliões é tudo tranquilo, mas o que nós temos que pensar em termos globais, em termos de cidade, e esse é o pensamento de uma Secretaria de Cultura, de uma Secretaria de Segurança e as demais, mobilidade e tantas outras, é que o folião precisa chegar no carnaval
ele precisa sair, ele precisa de um ônibus, ele precisa de um metrô, né? Ele precisa de um banheiro, ele precisa de um posto de saúde, um SAMU. Então tudo isso está sendo pensado nesse novo carnaval. Tudo muito bem estruturado. A gente vai de música agora e a gente volta falando de quais foram essas principais mudanças. Transamérica Brasília, estamos de volta. Vamos ver quem já participa por aqui pelo 996861001 e está concorrendo aos prêmios. E semi-carnaval, Carol. Entra de férias sexta e volta na quinta, né? O Arnaldo Queiroz comemorando aí mais o feriado do que o carnaval propriamente dito. Eu me chamo Pitágoras Bezerra e gostaria de participar das promoções. Está participando, meu anjo. Boa tarde, Carol. Bom saber que o Ministério Público atua e fiscaliza o carnaval em Brasília, mantendo as regras. É a mensagem da Denise Garcia e eu vou aproveitar o gancho da Denise e puxar como que foi ano passado. Ano passado, não sei se vocês se lembram, mas vários bloquinhos não saíram, né, doutor Eduardo? Eu pelo menos aqui no estúdio, recebendo vários bloquinhos, o clima era meio assim, não sei se a gente vai sair, não sabia como é que ia ser, e esse ano eu tô achando tudo mais tranquilo. E foi o Ministério Público que provocou essa articulação entre todos os envolvidos para que nesse ano o carnaval acontecesse de uma forma mais organizada e harmônica, doutor? Carol, eu acredito que o Ministério Público tenha ajudado nesse sentido, porque nós, já em janeiro, convidamos a todos os parceiros para que se harmonizassem no sentido de que é uma festa linda, é uma festa maravilhosa, mas há necessidade de fazer com que haja um equilíbrio entre o interesse dos residentes, dos moradores e os foliões. E houve uma imediata sensibilidade, sim, dos próprios órgãos de governo, e houve também uma sensibilidade muito grande por parte dos blocos. É incrível, Carol, que essa questão de blocos, são cada vez mais blocos. Nós convidamos aí mais de 50 blocos para participar da discussão e nos foi dito, e hoje nós temos aí um mapeamento, que são cerca de 200 blocos e bloquinhos em todo o Distrito Federal. De todos os tamanhos, né? De todos os tamanhos. E essa que é a questão. E se me permite, justamente essa questão dos tamanhos, que é uma necessidade de compatibilizar com os espaços. Então, o GDF, e nesse ponto nota 10 para o governo, ele estabeleceu uma série de locais, fornecendo inclusive estrutura nesses locais, ou seja, o carnaval no setor comercial sul, na Praça dos Prazeres, estádio Mané Garrincha, em Taguatinga, no Tagua Parque, ou seja, vão haver polos em que isso facilita bastante ter um carnaval aqui no Mané Garrincha, ter um carnaval no Eixão, e para aqueles pequenos blocos, sim, aí se permite uma travessia por entre as quadras, mas sendo pequenos blocos. Sendo pequenos e tudo já pré-determinado, né? Os trajetos de cada bloco, onde eles vão se instalar, isso tudo já foi pré-determinado, e para ocupar aqueles espaços eles têm que cumprir algumas regras, né, doutor? Exatamente, são regras que foram estabelecidas em um edital do próprio GDF, onde eles se habilitaram, onde eles vão receber recursos para tanto, e outros foram regras estabelecidas pela própria Secretaria de Segurança Pública, né? Onde nós temos uma atuação bastante uniforme e integrando todos os órgãos. Essas regras, elas compõem que fatores? Deve ter coisas relacionadas a brigadista, banheiro, tem recolhimento de lixo também? Exatamente. Nós fizemos uma reunião do Ministério Público onde nos chamou a atenção a preocupação da Secretaria de Mobilidade, a preocupação até inclusive da Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Sheila, e a preocupação até do secretário de Juventude, que junto com os promotores nossos das áreas específicas, PRODEMA, PROURB, fizeram o seguinte questionamento: não é só durante o carnaval, é o pós-carnaval. Incrivelmente, são cerca de 80 toneladas de lixo que ficam nas ruas. Ou seja, então a nossa preocupação é que durante o carnaval nós já tenhamos mais responsabilidade por parte dos foliões. Sim, claro. Com relação a isso, objetos ou até o uso de bebidas. Né? É aquela coisa, não é porque tem alguém que vai catar depois que me dá o direito de jogar o lixo no lugar errado, né? Ou até de
produzir mais lixo de forma desnecessária, né? Então a gente pede aí a consciência de todos os foliões para prestarem atenção em como eles vão lidar com os resíduos, né? Com os lixos todos, né? Boa tarde, Carol. Muito bom saber que o Ministério Público atua. Eu já li essa mensagem da Denise Garcia. Muito bem, obrigada, Denise. O Ângelo também participa por aqui, quer participar dos prêmios. Alguém manda uma fotinha, que é um vídeo. Eu não vou conseguir ver esse vídeo, viu, gente? Depois eu dou uma olhada. Boa tarde, Carol. Infelizmente, quem mais depreda o metrô são pessoas que não utilizam com tanta frequência, visto que quem precisa todo dia cuida mais. Gostaria de ganhar prêmios, é o Alan Nascimento, que toca nesse assunto da mobilidade. A questão dos ônibus e do metrô entrou nesse esquema todo nesse pacotão de carnaval? Entrou, Carol, e foi uma discussão muito interessante. Por quê? Porque nós dialogamos diretamente com a direção do metrô e nos foi colocado não só o número de vagões, mas os horários de funcionamento ou os intervalos entre o final do dia e o início do dia seguinte. Sugestão nossa e que há uma boa vontade de adequar. Estender um pouco mais a saída do último vagão e no dia seguinte do carnaval, digamos na manhã de domingo, que os primeiros vagões saem mais tarde. Então, há essa perspectiva. E também foi colocado pela própria Secretaria de Mobilidade o sentido de colocar linhas específicas de ônibus, principalmente nesses grandes centros, perto do Mané Garrincha, a Roda Ferroviária, Eixão, Tagua Parque, ou seja, há, repito, uma sensibilidade muito forte para que sejam adequados esses novos horários. Inclusive, um cuidado especial no que nós chamamos de dispersão dos foliões. Ou seja, quando acaba o carnaval, as pessoas têm que ir embora, quer dizer, está muito bom, mas tem que ir embora e voltar para as suas casas. Então isso é muito interessante, que tem uns que querem ficar. Mas não dá para ficar assim muito tempo, porque o aparato todo tem que ser dissolvido, né? E as vias têm que voltar à sua circulação normal. Normal, né? Então, vocês que vão pular o carnaval, prestem atenção nos horários do metrô, que vão sofrer alteração dos ônibus e também a liberação das pistas, né? Das vias urbanas. A gente vai de música e de break daqui a pouco. A gente está de volta. Transamérica Brasília, estamos de volta. Vamos ver quem mais participa por aqui pelo 996861001. Boa tarde, Carol. O Ministério Público acompanhando com rigor e fazendo cumprir excessos que ocorrem no Carnaval. Quero participar dos sorteios. É o Vander Freitas que manda essa mensagem. É isso aí. Graças, pelo que eu entendi, foi graças ao Ministério Público que todas essas mudanças estruturais estão acontecendo, né? Quem mais participa por aqui é o Alan Nascimento, que diz: poderíamos convidar os japoneses para nos dar uma aula de como se comportar no Carnaval. Lixo no lixo. Catam até o que não sujam. Tímidos respeitam as minas. É o Alan Nascimento falando pra gente se espelhar aí no comportamento dos japoneses. Você concorda um pouco com isso, doutor Eduardo Sabo? Carol, concordo. Sabe o que eles fizeram aqui nos jogos de futebol? Quando teve a Copa, né? Exatamente. Eles ficavam catando os lixos dos é. outros. Pois é. Incrível. A gente podia, ao menos, catar os nossos. Porque se a gente catar os nossos, não vai ter ninguém precisando cantar pra gente, né? E com relação ao assédio, que ele falou que eles são tímidos, então eles respeitam as meninas, eu acho que os tímidos, os não tímidos, todo mundo tem que respeitar todo mundo, não só as meninas. Os meninos respeitarem os meninos, as meninas respeitarem as meninas, todo mundo se respeitar e fica tudo certo. Boa tarde, Carol. Convidado para fiscalizar bem o carnaval e garantir a segurança de todos, seria interessante haver policiais à paisana em locais estratégicos, não? É a sugestão do André Penha, que fala que a playlist tá fodástica. Muito obrigada, eu que fiz a playlist hoje, viu só? Vai ter isso? Vai ter policial à paisana? Você sabe, doutor Sábio? Eu acredito que sim. A Polícia Militar ela é muito organizada e agora eu repito que nós vamos ter os polos de carnaval. Então, essa segurança vai ser muito mais otimizada e com muito mais eficiência. A mensagem da Iris Augusto é a seguinte: parabéns, Carol e Ministério Público, por ter informações de grande utilidade para esse carnaval. Observação: lixo é no lixo e vamos beber água. É isso aí, Iris, eu concordo demais com você. O Ricardo Ferreira dos Santos Abreu também participa por aqui e está pedindo
Prêmios. Gente, olha só, a gente estava falando de algumas mudanças, eu tenho aqui as informações da Secretaria de Cultura sobre alguns horários, tá? Fiquem atentos a isso. É o seguinte, nas áreas residenciais, os bloquinhos só podem ir até as 8 horas da noite. Os bloquinhos e os foliões. Então, para evitar atrito com polícia, etc., quando eles têm que liberar a via e etc., vamos respeitar esse horário, tá? É só até as 8 da noite nas zonas residenciais, nas áreas comerciais até as 10 horas da noite, no setor carnavalesco sul e norte, que é ali no setor bancário, setor comercial sul e norte, até meia-noite, e lá no Estádio Nacional até as 2 horas da manhã. São esses os horários, ou seja, o mais tarde de todos, para vocês que são mais da noite, que querem curtir mais no período da madrugada, Estádio Nacional. Escolhe o Estádio Nacional para pular seu carnaval. Lá vai até as 2 horas da manhã. No setor carnavalesco sul e norte até meia-noite, zonas comerciais 10 horas da noite, áreas residenciais até no máximo 8 horas da noite. Respeitando tudo isso, doutor, vai ter conflito com polícia? Não, eu acredito que não. Na verdade, a polícia é parceira, a polícia está ao lado do cidadão. A administração, ela serve, são todos servidores. O que nós temos que fazer é harmonizar os interesses. Até porque há um investimento do GDF de cerca de, se eu não me engano, de 4 milhões de reais. Há uma expectativa de mais de 3 mil empregos gerados. Veja só quantos ambulantes, claro, devidamente cadastrados. Como se vende, como se compra no carnaval. Não é? E essa é uma questão que, curiosamente, os turistas, nos últimos anos, primeiro, os brasileiros estão ficando aqui. Segundo, os turistas de fora estão vindo para cá. Isso claro, traz dinheiro para a gente, né? É evidente. Tem blocos assim que são um chamariz. E pela alegria, pela organização, pelas bandas que trazem, pelas músicas que oferecem, realmente muitas e muitas pessoas têm desfrutado do carnaval em Brasília. É isso aí. Então tem que ter uma sinergia, né? Polícia, blocos e principalmente foliões para que isso aconteça de uma forma mais saudável e benéfica para todo mundo, né, doutor? Exatamente, exatamente. Claro que a preocupação do Ministério Público e das promotorias da área do cidadão, que cuida do meio ambiente, do patrimônio, é fazer com que haja um respeito às pessoas, aos bens, mas nós não podemos esquecer em nenhum momento que carnaval é alegria. Né? Agora, essa alegria deve ser compartilhada com todos e a alegria deve ser para todos. Na escolha dos locais, que a gente já falou aqui, que vão ser principalmente lá no Estádio Nacional, no Eixão também e no setor carnavalesco sul e norte, que a gente já nomeou, que é essas zonas centrais. Como que foi feita essa escolha? Foi mais estrategicamente para não atrapalhar a cidade, o funcionamento da cidade como um todo? Foi um acordo? Foi por causa do espaço para atender mesmo os blocos maiores? Como que vocês chegaram à conclusão para esses locais escolhidos? Essa ação foi da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Segurança Pública, pelas suas unidades próprias. E respeitando o direito dos residentes, dos moradores. E o espaço das vias. Né? Por quê? Porque foi definido, assim, digamos, carnaval em números, que um bloco de pequeno porte seria de cerca de 4 mil foliões. Um de médio porte, entre 4 mil e 10 mil foliões. Então isso pode ser aceitável para que fique transitando na área residencial, entre os blocos. Pode ser aceitável. Agora, esses de grande porte, de 10 mil a 40 mil, ou de mais de 40 mil, de 100 mil pessoas, nós não podemos permitir que eles trafeguem, não é? Dentro das quadras. Isso vai causar um impacto, historicamente tem causado um impacto muito grande. Então, cada vez mais está se promovendo um espaço que é bom para os foliões também e bom para os próprios blocos, esses espaços mais abertos, Essa que é a questão. E houve-se muita conversação, a Secretaria da Cultura trabalhou demais, e a própria Secretaria de Segurança, para harmonizar esses interesses todos, né? Inclusive não só aqui, nas várias regiões administrativas. Ou seja, Carol, Planaltina vai ter carnaval, Gama também, Taguatinga também, Itaguaparque, ou seja, Brasília toda. E os próprios órgãos do GTF se farão presentes. Em todos esses lugares também, né? Lembrando que todos os blocos têm alvará para funcionar só por 7 horas
sendo que a última hora é só para dispersão das pessoas. Então, gente, vamos tentar respeitar isso também. Independentemente de qual bloco que é, ele só tem 6 horas de festa e a última hora para dispersão. A gente vai de música e daqui a pouco a gente volta. Transamérica Brasília, estamos de volta. Quem mais participa por aqui pelo 996861001 e está concorrendo a prêmios é o André Penha. Como esclarecido ontem, o carnaval não é feriado nacional nem distrital, certo, Carol? Como o Eixão só fecha para os carros no domingo e nos feriados, o Eixão vai fechar. Como que vai funcionar nesse carnaval? Você sabe, doutor, o funcionamento do Eixão no carnaval? Sabe que eu não sei. Eu também não sei. Olha só, ficou essa interrogação. Eu não sei exatamente como que vai ser, né? Como é que vai ser. Vamos fazer o seguinte, eu vou procurar saber essa informação, André Penha, e amanhã eu respondo pra você como que vai ser o funcionamento do Eixão, porque a gente não sabe. Eu acredito que nos dias que tiver bloquinho no Eixão, obviamente ele vai estar fechado, né? Aí não tem que ver a agenda da programação do carnaval por lá pra verificar, mas eu me comprometo a trazer essa informação amanhã pra você, tá bom, André? Quem mais participa por aqui é a Fernanda Roberta, que diz que tá mandando a playlist. Obrigada. Outra pessoa também elogiando a playlist. Obrigada, gente, eu fiz. E a Flávia também falando que eu tô arrasando na playlist. Estou recebendo vários elogios sobre a playlist do dia. Vou mudar de profissão, brincadeira. Obrigada, gente. É o seguinte, doutor Eduardo. Mas, Carol, se você me permite, qual foi a primeira pergunta que eu te fiz hoje? Quem é que tinha montado essa playlist, não foi? Foi, é verdade. E fui eu, olha só. Gente, olha só. Quanto que foi investido nesse carnaval esse ano para os bloquinhos, doutor? Aproximadamente, assim. Aproximadamente 4 milhões. 4 milhões de reais. Houve um edital e aí, né, dependendo do porte do bloco, ele receberia, como vai receber, uma importância em dinheiro. Certo. Aí foi dependendo do tamanho do bloquinho, uns receberam mais, outros receberam menos. Como a gente falou, tem bloquinho que não é bloquinho, é blocão, né? E aí precisa de uma infraestrutura maior. Mas a partir dessa verba que eles receberam para a realização dos blocos, eles têm um checklist ali de compromisso para cumprir, né? O que tem nesse checklist? Exatamente. Nós temos que ter a consciência que o poder público não pode tudo e não faz tudo. Ou seja, esses grandes blocos, por exemplo, eles têm um quantitativo de obrigações com relação a banheiros químicos, com relação a brigadistas privados, né? Com relação a formas de executar o espetáculo. Portanto, nós temos um limite. Por quê? Repito, o poder público não tem condições de prestar todos os serviços. É claro que ele está aprimorando a sua prestação de serviço. Aprimorando quando e como? Quando resolveu tornar o carnaval definido em polos. Então, nesses polos, vai ter uma estrutura que o próprio governo local vai colocar à disposição dos foliões. Uma infraestrutura básica, né? Uma infraestrutura básica, com banheiros, com ambulância, ou seja, algo muito melhor do que esse carnaval itinerante. Claro, porque como no carnaval itinerante, que pipoca que acontece em vários locais do DF, o poder público vai poder atender a todos bem a todo tempo. Concentrando em polos fica muito mais fácil de prover uma infraestrutura e controlar, né, o que está acontecendo. Exatamente. Até a parte da segurança. Exatamente. Essa forma. Aí, então, no checklist ali de compromissos, tem uma série de coisas que, se você estiver dentro desses polos, vai ter infraestrutura do governo, mas tem coisas que são de responsabilidade dos próprios blocos, né? Exatamente. E dependendo do porte do bloco, ele tem mais ou menos responsabilidades. Tudo isso foi pactuado e foi aceito pelos blocos. Né? Foi acordado. Não foi nada imposto, foi uma coisa combinada, doutor? Combinada. Eles aderiram. Olha, nós queremos recursos, perfeito. Nós vamos nos habilitar, perfeito. Tem essas condições, perfeito. E agora eles vão fazer o carnaval sabendo, né, como e onde vão fazer o carnaval. Com as regras ali bem claras para todo mundo, né? Todo mundo, públicas. E lembrando que os foliões fazem parte também dessas regras e a gente pede aí para todo mundo cumprir principalmente os horários, para que tudo comece com alegria e termine também com alegria. A gente vai de música e daqui a pouco a gente volta.
Transamérica Brasília, estamos de volta. Eu super agradeço a presença do Dr. Eduardo Sabo, que é da Procuradoria do Cidadão, lá do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Agradeço muito, Dr. Eduardo, sua presença aqui. Foi maravilhoso para todos nós, muito informativo. Eu acho que os ouvintes todos gostaram bastante de saber como vai ser o Carnaval esse ano. Muito obrigado, Carol. O Ministério Público fica muito feliz em se fazer presente. E hoje foi incrível. Carnaval e uma super playlist. Parabéns. Muito obrigada, Dr. Eduardo.